Como funciona o posicionamento? Vamos dar uma olhada aqui no conceito. O que é o posicionamento? Ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa de forma que ocupe um lugar distinto e valorizado na mente dos consumidores-alvo. Ou seja, em uma palavra, é a promessa na mente do consumidor. O que eu quero que vocês entendam aqui? Todos nós precisamos nos posicionar no mercado, na vida, na empresa, na faculdade, em todos os lugares nós precisamos nos posicionar. Se você não faz isso, alguém vai fazer isso por você, vai te posicionar. Então como que você tem que fazer esse trabalho? Você tem que desenvolver alguma coisa para que as pessoas, as empresas, o mercado identifique vocês e consiga entender a promessa que vocês estão fazendo. Se vocês não conseguem emitir nenhuma promessa para o mercado, como que eles vão entender o que você quer passar para ele? Você não tem repetição de um único conceito. As pessoas não vão conseguir entender a tua informação. Primeiro, posicionamento. Como eu vou fazer? Primeiro, eu preciso entender para quem que eu vou vender. Tem uma pergunta ali, deixa eu passar a fala desse slide aqui, eu já respondo a pergunta do aluno ali. Então, primeiro eu vou ver para quem você vai vender, qual deveria ser o valor percebido do meu produto comparando com a concorrência. Vou entender quem que vai comprar, todas as características dele, onde estão esses clientes, em que região, em que local, o que vou fazer para ser bem sucedido logo a longo prazo e o que é único sobre o meu negócio que será difícil dos meus concorrentes copiarem. Desta forma, com essas informações, eu vou conseguir entender um pouquinho melhor o meu consumidor e me posicionar na mente dele, porque eu vou fazer exatamente o que ele quer. Essa é uma forma de vender o posicionamento para o mercado, tá bom? Definição então de posicionamento. O posicionamento requer a definição de uma proposição de valor contendo. Eu tenho que saber quem é então público-alvo, benefício que eu vou ofertar, justificativa desse benefício, personalidade desejada para a minha marca. Então, o que eu quero que as pessoas entendam da minha marca? Nada mais do que como quero ser percebido pelo meu cliente. Se eu sei quem é meu cliente, se eu entendo a região, conheço bem ele e o que ele quer, eu vou conseguir vender. Uma vez eu vi um artigo que falava que o dono da Revlon via que os batons que estavam nas vitrines não são nada mais nada menos do que esperança. Eles vendem esperança e não batom. Isso é um benefício. Por quê? Como assim vende esperança? A mulher, ao comprar aquele batom, ela tem a esperança de algo. De ficar mais bonita, mais charmosa, mais sexy, mais aquilo outro. Então é uma esperança, eles não vendem batom. Quando a pessoa coloca o batom, eles têm que saber perguntar para ela o que ela está esperando quando ela compra aquele batom. Ah não, estou procurando apenas proteger os lábios. Tem formas diferentes de fazer isso. Então é uma maneira de poder identificar e vender um benefício para o cliente, tá legal? Então quando eu falei para vocês de posicionamento, cada um de nós temos um posicionamento na nossa mente. E aí eu vou falar para vocês, vou perguntar para vocês o posicionamento de algumas marcas. Sabão em pó. Que marca vem na primeira marca que vem na mente de vocês, chamada Top of Mind, de sabão em pó? Então, aquela marca que melhor se posicionar na sua mente vai ser a preferida. E pode ser que você venda ela primeiro. Então, é importante ter uma marca forte. Para isso, um bom posicionamento com base nos outros itens que eu falei até agora. Beleza? Então, para me posicionar, eu preciso fazer um diferencial. Existem vários bancos, tá? O case da Citibank foi um case principal aí que ganhou prêmio por ter se diferenciado no atendimento. Hoje, todos os bancos têm prêmios diferentes aí em atendimento, em alguma outra característica. Então, primeiro, preciso saber qual é o meu diferencial. Preciso atender às expectativas do meu cliente. Preciso ter um posicionamento que seja estável, envolvente e tangível, palpável, concreto. E particular, único, só eu ofereço esta peça para encaixar no comportamento do meu cliente. Se não houver essa sinergia, não vai funcionar. Então é importante eu colocar esta informação para que todo mundo saiba que eu tenho um posicionamento único. Posicionamento competitivo, segmentação do mercado, que a gente vai trabalhar aqui. Bom, primeiro eu tenho que entender aqui as necessidades do cliente, certo? Se eu tenho que entender as necessidades do cliente, eu tenho que entender o que o mercado está querendo e quais são as ofertas disponíveis para o mercado. E aí eu faço o quê? Primeiro essa seta verde aqui. Como os clientes percebem as alternativas do que eu ofereço para ele? Como os profissionais de marketing identificam os grupos de clientes? Então, se eu estou na empresa e identifico meus clientes com algumas características,
Os meus clientes percebem certinho as características que eu passei para eles, provavelmente eu atendo a necessidade desse cliente. Com isso, para definir quem são esses públicos, eu tenho que fazer segmentação de mercado. E para eles comprarem, eu tenho que me posicionar. Então, nestas informações aqui, a empresa tem que segmentar o mercado, conseguir posicionar, o cliente tem que entender o teu posicionamento no mercado, perceber isso para fazer a compra. Não é tão simples assim, eu vou lá e compro. Não, é pensada, a venda é trabalhada. Se você não trabalhar bem a venda, não trabalhar bem teu público, você não vai conseguir vender. Por isso é importante, é fundamental que você faça essa parte de segmentação nos trabalhos de vocês. Sem essa informação, o trabalho de vocês lá na frente não vai funcionar, porque vocês não vão ter dados numéricos de pessoas, aí vocês vão saber a estimativa de vendas, vão ter vários problemas acarretados, porque vocês não fizeram essa parte legal. Ver também na hora de fazer um posicionamento é poder dividir um posicionamento na mente do nosso consumidor de acordo com as crenças. Temos as crenças de performance e as crenças intangíveis. A de performance são as características convencionais, tudo aquilo que você tem de técnico num produto que qualquer um pode copiar. Por exemplo, eu estou falando de um mouse, eu vou falar um mouse plástico com 2 ou 3 botões, com um roletinho, com sensor ótico. São características que qualquer outra empresa pode fazer. Então isso é comum de fazer. Copiar produto é fácil. Aí o que você tem que fazer? Se diferenciar por crenças intangíveis. O que são essas intangíveis? Elas não são concretas, são difíceis de mensurar. Quanto as crenças de performance são obrigatórias. Já as crenças intangíveis formam a diferenciação contra a concorrência da grande maioria das marcas modernas. Quanto mais intangível for, legal. Tem gente que prefere, as moças que preferem as bolsas Louis Vuitton. E tem outras moças que preferem a bolsa Victor Hugo. Cada uma enxerga de uma forma diferente, percebe algo diferente. E esse público compra por causa dessa crença intangível. Então a pessoa fala, eu compro uma Louis Vuitton, eu sou do grupo tal, porque eu faço parte disso, daquilo outro. Ok, é uma característica dela, então eu tenho que entender. E essa pessoa vai defender essa marca, porque é intangível. Por mais que as duas tenham qualidades altíssimas, couro, linha e tudo mais, uma entende a diferença da outra por alguma característica intangível que nós não sabemos. E ela tenta tornar essa característica intangível sendo concreta, tangível. E não consegue explicar muito bem. Às vezes chega num ponto que eu gosto e acabou, pronto. Não tem definição, não tem explicação, tá bom? Então o nosso posicionamento, nós vamos ter que entender as necessidades dos consumidores, os pontos fortes do seu produto, os pontos fracos da sua concorrência e aí fazer um corte cirúrgico bem aqui no meio. Entendendo todos esses itens, você vai conseguir fazer um posicionamento para obter vantagem competitiva. Essa é a ideia, vantagem competitiva, ganhar do meu concorrente, chegar na frente, tá? E aí quando eu faço esse posicionamento, eu vou trabalhar um mapa de percepção que vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Como funciona esse mapa de percepção? Vocês vão ter aqui 2 eixos, tá? Nesses eixos, vocês vão pegar 2 pontos fortes, como por exemplo aqui o preço e questão de modernidade. Se sou uma empresa Ferrari, por exemplo, esta empresa é a minha empresa, eu vou procurar 2 características de ponto forte. Então, quais são os carros mais caros e mais modernos do mundo? Tá aqui, ó, Ferrari. Tá? É mais de todas. Se eu falar assim, quais são os carros mais tradicionais e mais baratos do mundo? Volkswagen, aqui que eu vou me posicionar. Quais são os carros mais baratos e mais modernos do mundo? Fiat. E aí eu vou conseguindo algumas informações. Só que a Honda ela é ainda mais moderna do que a Fiat. Ela não é mais barata. Então esta aqui, quando vem para o próximo aqui, ela se foca como barata e essa se foca já como mais moderna. Então cada uma se caracteriza de uma forma. Ela quer ser percebida pelo cliente de uma forma. Então nesse mapa de percepção, quando você pega seus pontos fortes e faz esse cruzamento, você consegue entender que o seu ponto forte é o fraco do outro e o ponto fraco do outro é o seu ponto forte. Aí você vai trabalhando dessa maneira. Tá legal? E aí nós vamos trabalhar estratégias para nos posicionar. Quais estratégias eu posso escolher? Por exemplo, estratégias por atributo. Atributos são as características, então vou me posicionar porque o meu é mais duradouro do que o outro. Por benefício, a minha promessa é melhor do que a de todo mundo. Por uso, o meu é o que as pessoas usam melhor, se adequa exatamente ao que ela quer. Então por uso ou aplicação. Por usuário, eu estou fazendo um produto que somente pessoas portadoras de deficiência física podem utilizar. Por concorrentes, os meus concorrentes eles não sabem fazer muito bem aquele meu produto, então eu vou fazer isso aqui porque não existe concorrente no mercado.
E outra por preço ou por qualidade. Olha, se eu vou fazer um produto de baixa qualidade, então eu não posso cobrar muito caro. Não vai dar, né? Porque eu não vou conseguir vender. Não existe aquele negócio dos 3 Bs, bom, bonito e barato. Não dá. Se o teu produto é muito bom, não vai ser barato. Vocês não vão encontrar um Fiat 147 muito caro. Ele é mais barato, a não ser que ele seja cravejado de diamante, porque ele também não é muito bom comparado com outros carros. E você não vai encontrar uma Ferrari barata. Não dá. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um equilíbrio. O que você considera bom, num preço justo? Você vai procurar aquele negócio de custo-benefício? Essa é a informação que a gente trabalha aqui, para trabalhar preço e qualidade. Tá legal? Você tem que tomar cuidado com alguns erros que as empresas fazem ao se posicionar. Quais são esses erros? O subposicionamento. Se ela se subposicionar, se colocar abaixo do mercado, o pessoal vai entender que ela é apenas mais um no mercado. Então não é legal. O superposicionamento. Se eu me posicionar de uma forma tão grande, as pessoas vão ter uma visão estreita da minha empresa e não vão saber que eu vendo coisas para outro mercado. Por exemplo, aqui, a caneta Montblanc. Quando fala de uma caneta Montblanc, as pessoas, nossa, é uma caneta caríssima, tem caneta de 10 mil reais, de 20 mil reais. Só que tem caneta Montblanc de 200 reais. Ah, é caríssimo? Tudo bem, uma caneta de 200 reais é caro, mas não é uma de 10 mil. Então ela está super posicionada, todo mundo que fala, vê uma Montblanc, fala, nossa, essa caneta é uma fortuna. E pode ser que ela não seja essa fortuna toda que as pessoas estão achando. Um posicionamento confuso. Se eu mandar um monte de mensagens contraditórias, as pessoas não vão entender meu posicionamento, não vão entender o que eu quero fazer e vão falar, você quer ser o que mesmo? Você quer ser mais forte, mais rico? O que você quer ser? Eu não estou conseguindo entender. E aí tem o duvidoso. Quando você passa informações que as pessoas não acreditam ou improváveis, ela fala, ih, tá mentindo, isso aí não funciona. Era um caso mais antigo das meias vivarinas e com as facas Ginzo. Se você lembrou, você tá que nem eu, você já tá ficando velho. Tá? Então existe um comercial na televisão lá que mostrava umas meias calça, aquelas meias que as mulheres usam, que não rasgava de forma nenhuma, chamava meias vivarina. E tinha uma faca, que era uma faca que cortava prego, lata, tudo que passava nela ela cortava. Então era facas Ginzo e meias vivarina. Era um comercial que você falava, não é possível, alguma coisa tem de errado, alguém ganha de alguém, né? Acho que a faca deve furar a meia ou a meia destrói a faca. Ficava uma coisa meio estranha, tá? Então os passos para a gente trabalhar a segmentação funcionam da seguinte maneira. Primeiro, segmento mercado. Então eu vou identificar as variáveis de segmentação. Determino o perfil do segmento que eu vou trabalhar. E aí eu tenho a seleção do meu mercado-alvo. O que eu vou fazer? Avaliar as modas, que se esse mercado é interessante ou não. Modas, aquelas palavras que eu falei lá atrás para vocês. Se ele é mensurável, operacional e tudo mais. Com isso, eu vou selecionar qual é este mercado que eu vou trabalhar, esse segmento, e aí vou me posicionar no mercado. Vou identificar os conceitos de posicionamento que eu quero passar para esse mercado, selecionar e desenvolver a comunicação e o conceito que eu vou transmitir aos meus clientes. Se eu consigo fazer isso, eu vou conseguir me posicionar de uma maneira correta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa noite para todo mundo e até nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!